No começo da entrevista, você leu um poema de Fernando Pessoa. E eu queria lhe perguntar de que forma a literatura e sua função político-social interferem na construção da nossa individualidade. De diversas formas, para o bem e para o mal. Porque, por exemplo, qual o efeito do livro numa sociedade não letrada? Qual é o status de que goza o indivíduo que porta o livro numa sociedade não letrada? Então, por exemplo, quando os livros chegaram aqui no Brasil, eles encontraram um grupo de leitores muito pequeno. E a grande massa da população, e massa também é uma abstração, tal como a sociedade é, não tinha acesso a esses livros. Mais ainda, não sabia nem da existência do livro. Não por ignorância, mas porque a forma de gravar histórias da comunidade não era em papel. Era oral. Era oral, era na memória. Então, assim, quando o livro chega, principalmente quando a Igreja Católica chega com a força do livro, o livro, que é a Bíblia, contém a verdade e a vida, eu subtraio da vida a vida e injeto essa vida no livro. E é por isso que as pessoas hoje têm o livro com esse peso. Quando o livro chega, ele quebra a coletividade. Porque antes essas histórias que eram compartilhadas oralmente, em grupos, ali ao redor da fogueira, sei lá onde, no terreiro, agora essas histórias, você pode simplesmente se trancar no seu quarto e ler um livro. Então, o livro é a primeira virtualidade. Então, ele constrói a individualidade nesse sentido, para o mal. Por quê? Porque ele quebra a coletividade. Entende? Agora, contra o veneno da cobra, só o veneno da cobra. E aí, de que forma o livro pode tornar a construir a individualidade? Reconstruir a individualidade e, dentro dessa individualidade, a tal coletividade. O professor Antônio Cândido ele tem um livro chamado Literatura e Sociedade. E nesse livro, ele diz que a força da literatura é poder chamar a atenção sobre tal realidade. Então, por que as pessoas, quando leem um livro e vão assistir a um filme, por exemplo, aquele 50 Tons de Cinza, as pessoas, eu não li o livro nem vi o filme, mas muitas pessoas que eu conheço leram o livro e assistiram ao filme. E aí elas dizem assim, mas o livro é muito melhor. Por que elas dizem isso? Porque o livro tem a profundidade que nenhuma outra coisa tem. Ele costura um indivíduo no outro, costura o indivíduo naquilo que ele sente, o indivíduo naquilo que ele pensa, naquilo que ele é através das ações que ele cumpre com os outros atores da trama do romance. Ele costura o indivíduo na sociedade e costura aqueles indivíduos, aquela trama, aquelas histórias, aquele sentimento, aqueles pensamentos aos pensamentos do autor, que é um indivíduo em sociedade. Então, ele recostura aquilo que o livro anteriormente desconstruiu, ele reconstrói. Por isso que, pro veneno da cobra, só o veneno da cobra.